Emerson Pansieri está de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo, para trazer essa informação que eu pude até aquecer no primeiro tempo, né? A gente falando um pouquinho dela para dar esse spoiler. O que acontece? O atacante Wesley e o atacante Paulo Vitor. Esses dois atletas, matéria nossa, inclusive com o Pio, no nosso itatiaisport.com.br, esses dois atletas podem deixar o Cruzeiro numa operação de empréstimo. O Cruzeiro está recebendo, inclusive, sondagens pelos atletas. Eu falo que o Wesley, principalmente para o torcedor, ele fica com a imagem, né, de gols perdidos, uma entrada, parece que às vezes até meio displicente dentro de campo e tudo mais, mas é um jogador que tem bagagem, né? E tem aí mercado também. E isso pesa para que chegue proposta. Então, o Cruzeiro estuda a possibilidade de emprestar esses atletas. Um exemplo, o Paulo Vitor veio do Valladolid, né? Ele estava no Valladolid, então também uma operação sem custos. Já o Wesley, o Cruzeiro pagou aí cerca de 16 milhões de reais pelo jogador. Numa venda agora, seria muito difícil. Ou seja, ele tem que retomar a carreira, retomar o futebol dele. Então, no molde de empréstimo, quem sabe, chegando algo que agrade ao Cruzeiro, né? Que agrade também o jogador, ele possa deixar a equipe celeste. Ele entrou em campo 41 vezes neste ano, marcou 4 gols e o contrato dele é até dezembro de 2024. Então pode ser aí que pinte alguma coisa para que esse atleta deixe o clube celeste. Chegou a ser titular em algumas oportunidades. Em outras oportunidades não foi nem relacionado, como depois daquela intertemporada que o Cruzeiro fez em Itu. Não viajou para Fortaleza e aí, do nada, apareceu, né, num jogo contra, se eu não me engano, contra o Vasco da Gama, se eu não estiver equivocado. Né? Acho que foi isso mesmo, a trilogia aí do final do Cruzeiro. Mas é uma tendência desse atleta deixar o Cruzeiro. Como o Cruzeiro já está saindo alguns outros jogadores. Nicão tá deixando o Cruzeiro, o Jussa tem essa situação de impasse, mas é a verdade que o elenco do Cruzeiro para o próximo ano, conversando com uma fonte, Cirilo, vai ter muita mudança, vai ter muita mexida. O torcedor vai ver outro time praticamente para a próxima temporada. Essa é a expectativa para 2024. Cirilo. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Vamos nessa e vamos falar do Cruzeiro. Ô Alexandre Simões, quem termina o ano valorizado no Cruzeiro? Cirilo, sem dúvida que eu acredito no Rafael Cabral, o William, Marlon, Matheus Pereira, Bruno Rodrigues, né? Tem várias ofertas. E aí com mais uma percepção minha do que propriamente o desempenho dele, mas aí pensando em 2024, o Arthur Gomes. Mas eu acho que esses 5, Rafael, William, Marlon, Matheus e o Bruno Rodrigues. E o que eu acho mais valorizado de todos eles é o Matheus Pereira. Tá. Vou te pedir para justificar depois, mas quero ouvir o Léo Figueiredo primeiro. Quem termina o ano valorizado no Cruzeiro, Léo? Eu coloco mais 2 aí nessa lista. Eu acompanho a lista dos Simões, mas eu coloco, já que a palavra termina valorizado, né? Sim. Japa e Ian Lucas. Eu já ia te perguntar para vocês se alguém da base terminava valorizado. Porque terminaram como titulares no time do Cruzeiro. Mas o Japa que o Ian... o Japa eu concordo, e Ian não concordo. Mas ele terminou jogando, entendeu? Terminou jogando. Comparado ao ano em que ele começou o ano com o Pesolano, sim, depois ele foi simplesmente esquecido no Cruzeiro, desapareceu o Ian Lucas. Sumiu total. Aí na reta final ele reaparece como titular. Então é lógico que ele deu uma valorizada. Mas eu concordo que o Japa... talvez tenha terminado jogando mais, né? Como uma esperança se transformar num jogador com mais qualidade. Mas acho que os 2 da base que mostraram o serviço. O Robert também termina um pouco mais valorizado. Hein? Fez um gol importante lá contra o Goiás, começou a ganhar confiança para entrar no time. Depende do nível de valorização que você está querendo. Agora, valorizado. Se você quiser desvalorizado, tá na ponta da língua. Não, aí tem um bocado. Você pode fazer, vamos ficar até semana que vem falando aqui. Mas o negócio é o seguinte... Sobre essa história de valorização ou não valorização, por que eu estou perguntando? Porque o Pansieri há pouco trouxe aqui no Rádio Esportes a informação e a apuração de que será um Cruzeiro bem diferente para o próximo ano, né? Vocês não acham que ninguém da zaga terminou valorizado, não? Cassano não termina valorizado, não?
Sim. pela contratação Termina. que ele teve? Depende do nível de valorização que você se Porque refere. pense, ele foi contratado um zagueiro que vinha de um time de Série B. Sim. Chegou com extrema desconfiança. E terminou Sendo o melhor zagueiro do time. da melhor defesa do campeonato. Sim, mas ele merece ser lembrado, sim. Do mesmo jeito que o Neres merece uma fila de desculpas aí, do tanto que ele foi achincalhado. Acabou sendo útil, né? Acabou sendo útil. Não tô dizendo que o Neres seja brilhante, nem nada não. Mas não acho que tem que ser titular ano que vem. Mas ele ajudou, né? Agora, o que ajudou o Neres foi um sistema defensivo que funcionou. Um sistema defensivo que começa com os caras lá da frente ajudando a marcar. Se o Cruzeiro tinha muita dificuldade, seu ataque era horrível, não só pela falta de qualidade para finalizar, mas é porque a turma também estava muito lá atrás, né? É uma matemática simples de se fazer. Vou falar assim, o universo foi muito pequeno, mas eu fiquei com a impressão, já que a gente está falando de zagueiro, de que o João Marcelo é superior ao Neres e ao Lucas Oliveira. Você comentou isso mesmo na reta final, né? Quando ele foi Todas as vezes utilizado. que ele entrou, ele correspondeu. Entrou bem, seguro, correspondeu, teve um bom desempenho. Agora, Cirilo, sabe uma coisa que me preocupa? É porque a gente, o Pansieri destacou aí a questão do investimento do Cruzeiro, vai ser muito maior ano que vem. E ele destacou que vai ser um Cruzeiro diferente ano que vem. Sim, mas olha só, primeiro que futebol não é ciência exata, né? É muito difícil fazer futebol, é muito difícil, muito complicado. Por exemplo, qualquer um de nós contrataria o Gilberto para ser o centroavante do time. Sem dúvida. Qualquer um de nós apostaria no Wesley, pelo que ele mostrava no Palmeiras. No Arthur Gomes também. Isso. Então, olha só, vamos pegar. A gente teve na 14ª, 15ª e 16ª posições da Série A, 3 SAFs. Qual SAF investiu mais? Cruzeiro, Vasco ou Bahia? Vasco. Acho que o Bahia investiu muito, tá? Não, entre as 3, a que menos investiu foi o Cruzeiro. Fato. Vasco e Bahia, mais de 100 milhões. Sim, Tem tantos sim. milhões. Qual era a badalada? Gente, o Vasco não caiu porque ele desafiou o fair play financeiro, trazendo Medel, Payet e Verratti. Não existe fair play financeiro aqui, não. Não existe fair play financeiro. lenda. Lá na Europa também... Exatamente, depende pra quem, né? Pra alguns Exatamente. existe. Eu acho que isso aqui, o Corinthians, que é o 13º, quanto custa esse time do Corinthians? Caríssimo. 22 milhões a folha. Uma loucura. Então, cara, futebol não é só dinheiro. Principalmente no nível de equilíbrio que a gente tem no futebol brasileiro. Tem que acertar, né? O Flamengo é prova disso, né? Não é só dinheiro. Então, é muito difícil fazer futebol. No Brasil, cada vez mais. Então, é esse tipo de situação. Não é que você vai ter um orçamento melhor e você vai ter um resultado melhor em campo. Essa é a grande equação do futebol. Por isso é tão difícil. Você vai falar que o Bragantino gastou muito dinheiro pro Campeonato Brasileiro? O time é jovem, eles venderam o jovem. Arthur. Não, eles compraram, eu não sei se pra esse ano, tá? Mas é um time que investe. Não, então, Contrata mas jovens, pontualmente. gastou uma grana no Arthur, por exemplo, na época, e depois vendeu pro Juninho Palmeiras. Capixaba foi um dos melhores do campeonato. Sim, esse não foi um baita no investimento. Sabe? E por aí você vai. Ou eles já venderam o Fabrício Bruno pro Flamengo, que eles pegaram de graça. Aí eles pegaram o Léo Ortiz, agora vão Sim. vender pro Flamengo de novo. Sim. Aí no ano que vem eles vão arrumar outro zagueiro. Vai E aí negociando. aparecer alguém e vai comprar. Mas o que eu quero Atlético perguntar, Paranaense. eu quero perguntar pra vocês é o seguinte: o Cruzeiro pro ano que vem tem que ser um Cruzeiro em peças bem diferente do desse ano? Cirilo, sem dúvida, né? Até porque o enredo desse ano foi muito ruim. Mas que acerte mais. Porque esse ano, se a gente pegar o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, que são as competições em que o Cruzeiro mais jogou, no Mineiro ele classificou para a semifinal na Bacia das Almas e passou vergonha na semifinal contra o América, e no Campeonato Brasileiro o sofrimento foi grande. Então o Cruzeiro precisa ter um cenário diferente em 2024. Tem que mudar muito, Léo? Tem que mudar o elenco, sim. Eu diria que a espinha dorsal, se ele conseguir manter, o que a gente citou, Cabral, os 2 laterais, o Bruno Rodrigues, o Matheus Pereira. O Cruzeiro tem uma espinha dorsal. Um Castan na zaga. Tem uma. Agora, para o elenco, Cirilo, o Bruno Rodrigues precisa de gente que ajude lá na frente. O Matheus Pereira também precisa. E aí, equilibrar bem, né? Já tem um lateral esquerdo da base que é muito bom para ser reserva do Marlon, para ter mais oportunidades. Tem Japa, tem Ian Lucas no meio-campo. Então, se o Cruzeiro contratar uns 4, 5 caras bons, Cirilo, que você sabe que vai te entregar ali, eu acho que já dá uma cara bem melhor pro time.